Bom dia, família. Muito frio aqui na cidade que eu estou, Barra do Choça, a terra do café, né? Bahia, Bahia, Brasil. E estou entrando no ar agora na sua casa, para o poder, a graça, a misericórdia do nosso Deus, né? A alegria, a bondade, a benevolência, tudo de bom que Deus nos faz, nos dá. Eu entro na sua casa agora para poder pronunciar esse evangelho. Eu lendo a Bíblia hoje. Lendo não, que eu estou até sem Bíblia, né? Pesquisando algumas coisas que eu guardo nos meus diários. Eu achei uma palavra muito forte aqui. Comecei a ler e meditar, porque eu acordo às 5 horas da manhã. Se eu abrir os olhos, essa noite, como eu não dormi, passei uma noite em claro, né? Eu tenho insônia. Sei que é curioso. Sempre estou falando que eu tenho insônia crônica. Desde quando eu tinha 10 anos, eu já tinha insônia crônica na roça. Entendeu? Então é uma coisa que eu convivo com ela pacificamente, sem briga. Eu de cá, a insônia de lá, né? E eu estava vendo aqui, Deus, às vezes, nos prova como soldados, né? Na fornalha, como ouro. Porque o ouro, para ser purificado, ele tem que passar por um fogo, ele te vira assim tipo um líquido gasoso, sólido, às vezes torna-se ouro, despeja e põe nas formas. E às vezes nós passamos por dificuldade na nossa vida que é tão grande, as provas são tão grandes que a gente pensa em desistir. Fala, meu Deus, eu não aguento mais. Eu mesmo, se eu for falar aqui um pouquinho, vocês vão escandalizar comigo. Mas eu não posso demonstrar fraco na hora da luta, né? E lendo aqui, eu pude analisar, né, que as provas, elas vêm mesmo, constantemente. Elas vêm constantemente e nos deixa abatido, nos deixa cambaleão, nos deixa zigue-zague na nossa mente, nos deixa arcaico, nos deixa assim, cheio de problemas, pensamentos, né, contrário que nós temos em nossa vida. Em Isaías 48, 10, vê eu te purifico, mas não como a prata, proveite na fornalha da aflição. Bons soldados foram submetidos aos mais rigorosos treinamentos. Sabemos que as tribulações contribuem para o fortalecimento da fé. Na concordância, na concordi, na, desculpa, na condição de homem, filho de Deus, foi aperfeiçoado no sofrimento. Em Hebreus fala, Hebreus 5:8, eu vou ler para você ver. Eu, como fiz exército, às vezes eu não entendia como era que acontecia. A gente chega para o stand para treinar tiro, e qualquer coisa que acontecia, você ficava preso. Ficava preso 2, 3 dias. Como era jogador de futebol, no dia domingo, eu lembro que fomos para o stand, na volta nós vinhamos marchando, né? Para o local de descanso. Aí um soldado vai na minha bunda, não vou falar nada, que você é mais educado que eu, na minha bunda deu um chute. Até então eu estava em paz, eu ia jogar futebol à tarde, que tem a folga, né? Aí quando eu dei um chute, dei um coice como um animal para trás, o sargento virou, recuou aí, 333, que era meu número, né? Recuo, a favor. Fiquei 3 dias na solitária, porque deu um coice no cara que chutava a minha bunda, ou nada. Para você falar nada, que você é muito educado, tá? Aqui na roça é bunda mesmo, é bundão. Aí eu dei o coice para trás, o sargento, na hora H, viu dando coice, recolhe 333, que era meu número de guerra. Ali foi 3 dias de solidão solitária. Eu me lembro que nas camas tinha muito percevejo, né? As camas sem lençol, tinha que passar pano no salão. Era um tratamento rígido. Ali era uma prova que eu não entendia por que eu estava naquele exército, para quê e por quê. Eu nunca quis isso na minha vida, mas é a vida para nos ensinar a batalhar com as provas, os fogos da vida. Então, se você for analisar um oleiro que mexe com ouro, ourive, alguma coisa, eles
fabrica ouro, eles têm o maçarico que põe fogo, né? Aí vem as tribulação. Sabemos que as tribulações contribuem para o fortalecimento da fé. Na condição de homem, o Filho de Deus foi aperfeiçoado no sofrimento. Hebreus 5 fala, Jesus nunca foi passar a mão na cabeça dele. Jesus nunca teve alguém que cobriu os problemas dele. Até para levar a cruz dele, foi obrigado os sargentos, os soldados da época, mandar um sirino. Sirino era um homem que era sirineu, ele era preto, né, escravo, carregar a cruz dele, porque ele não pediu nada para ninguém. Ninguém não quis ajudar eles para tirar o peso, ele caía, arrastava no chão. Disse o doutor Mauro Barboni, no laudo cadavérico dele. O doutor Mauro Barboni, você não sabe, era um médico legista da cidade de Turim, na Itália. E esse médico fez o laudo cadavérico. Disse que ao arrastar no chão o peso da cruz, o joelho arrastando, os meniscos, sabe o que é menisco? Aqueles nervos ficava balançando. Ali, um soldado teve misericórdia e mandou que Cirino levasse a cruz dele. Cirino era um sirineu preto, mas ele mesmo não pediu nada para ninguém. Ele mesmo não implorou, ele mesmo pegou a cruz dele e foi levando. Eu me lembro até hoje que quando ele ia subindo no Calvário, de Dr. Mauro Barbone, que as mulheres se rasgavam, cortavam com gilete, estoqueavam os cabelos. Jesus, por que tu fazes isso conosco? Por que não faça isso? Não faça isso, Jesus, conosco. Nós não podemos ficar a mercê sem você, sem o Senhor, mestre, rabi. Ele falou assim, mulher, calai-vos. O que eu faço hoje entenderás amanhã. Chora por vós, mulher, por vossos filhos. Quantas vezes nós não rolamos no chão pelos nossos filhos? Não sei quantas vezes tivemos que rolar no chão para os nossos filhos. Quantas vezes nossos filhos nos criam problemas insolúveis para nós. E nós não temos como lidar, porque na história humana, na ciência, pai nenhum sabe lidar com o filho. Não. O vizinho pode dar com o nosso filho melhor do que nós. É tanta vez que quantos vizinhos acordam os filhos quando a gente está violento com eles, né? Porque ele não sabe lidar. Mas o amigo sabe. Então, assim, então Jesus, para ser aprovado como ouro refinado, teve que passar por isso. Então, voltando à minha história, que eu não gosto de falar de mim, porque quem fala de si é tolo, para mim foi um tempo mais difícil quando eu servi o exército. Poxa, não tinha. Nós fazer flexão, sargento, a gente não aguentava, era sem flexão, por qualquer erro seu, qualquer conversa fora da palestra, o sargento botava fazer sem flexão. Chegava nas 80, você não aguentava, sabe o que é flexão, né? Ele pisava nas costas da gente. Então, ficar por que isso, gente? Era para você amadurecer, para você crescer, né? É para você crescer, para você ser um homem aprovado por Deus. Uma pessoa, um sargento de 1,80 m, você com 18 anos, franzino, a gente não tem o corpo que a gente tem hoje, né? E tem que fazer 100 flexões, por qualquer erro. Às vezes, estava tendo uma palestra, você olhava de lado, ou então descansar, você vacilava, em frente, marcha, direita, esquerda, tá? Tudo isso a gente passava por um pequeno desvio, era cobrado. Para quê? Para ser homens, para ser afinados, para ser determinado. Eu comecei a lembrar, para sair do cárcere que estava no exército, não podia fugir, desertar você não teria documento, desertar seria um homem válido, não amaria a pátria, porque lá eles ensinam a amar a pátria. Eles ensinam você a honrar a pátria. Eles ensinam a defender a pátria. Mas naquele momento de sofrimento vinha a minha criação. Aí eu me refugiava mais na minha criação. Meu pai foi como um sargentão para mim. Eu tenho muita honra, muita glória de ter passado pela mão do meu pai também. Ele foi uma escola para mim. Eu vou contar um. Não, vou contar um, porque você não vai entender, vocês são de cidade, né? A maioria dos meus internautas não moram em roça. Que eu contar uma história, você vai morrer de rir. Hebreus 5, 8 fala, embora sendo filho
aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. O 9 o versículo 9, tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser e o autor da eterna salvação para todos que lhes obedecem. Gente, isso é obediência, meu irmão. Aí, um dia, quando eu estava preso lá no exército, que eu era mais preso do que solto, porque preso é quando no dia de folga você ficava num quarto isolado, né? Não podia sair. Aí meu pai ia levar comida, falava assim, meu filho não puxa pai mesmo, não. Aqui primeiro era uma vergonha, mas era a vida. Mas foi a obediência que me ensinou a ser o que eu sou hoje. A obediência que me ensinou a determinar o que eu quero na minha vida. O que eu quero determina e acontece. Então você tem que ter esse tipo de coisa. Você determinar e acontecer. Você mandar e seu subordinado fazer. Eu tenho a maior vergonha quando eu vejo um líder pedir favor ao subordinado dele. Aí eu vou para a Bíblia. Quando Jesus não ia, quis ir na casa do centurião, ele tinha um exército com ele, né? Geralmente os exércitos eram de 100 pessoas. 100. Como ele era romano, Jesus era judeu, romano não se dava com judeu. Jesus disse, eu vou na tua casa. Ele falou, não, senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. Eu tenho homens a meu dispor, eu mando, eles vão. Eu peço, eles vêm. Por que ele falou isso? Porque não podia um judeu entrar na casa dele. Quando ele era subordinado, autoridade superior a ele. Saudade de dizer, alguém dizia assim, olha, Jesus, o judeu, foi na casa do romano. Aí ele falou assim, olha, Jesus falou assim, olha, que Jesus entendeu logo, a tua fé te salvou, vá que teu criado já está curado. Porque ele foi pelo criado dele, paralítico numa cama, foi pedir, Jesus, vai lá. Falou, não precisa. Não sei que o Senhor vá, Jesus. Mande com tua palavra, meu criado será curado. Mas só porque, se você for ler Bíblia, e for ler contexto, você vai ver por que ele não quis. Não foi por falta de fé. Foi porque não podia o judeu estar na casa do romano. Era uma guerra travada. Então, isso aí. Mas tudo isso faz a gente crescer. Porque se você quer crescer, obedeça. Eu estava vendo uma reportagem de um homem de 110 anos. Aí fizeram a ele uma pergunta. Qual é o segredo de se alcançar 110 anos? Ele falou assim, o segredo foi honrar meu pai e minha mãe. E minhas lágrimas desceram. Eu estava lendo ontem uma reportagem. Um velhinho fumando, trabalhando no tá no jardim, carregando mandioca na roça. O segredo é honrar pai e mãe. O segredo da sua sabedoria é obedecer. Então eu tive uma boa escola. Eu tive uma boa escola, obediência. E eu só passei por 2 ministérios, como eu falo que meu ministério, eu não tenho um ministério. Passei por 2 ministérios de Deus, chama-se Igreja Quadrangular, ou Triangular, meu querido pastor Miguel Pereira Paz, e fundei a Voz de Deus, que foi segundo que eu passei. Então eu não fiquei de galho em galho como macaco pulando. Quando eu sou reclamado, eu sou machucado, ali mesmo eu conserto as minhas heridas. Então quando você passa por um exército, quando você passa pelo tráfico de droga, quando você passa pelo o vício da droga, você dorme no meio da... Eu contei para uma pessoa hoje cedo que eu dormi 7 dias para tirar um pastor no meio dos alcoólatras. Ali era uma briga, e todo alcoólatra, todo o pessoal que mexe com droga, com álcool, aqueles mendigos, eles têm um chefe, um líder. A gente tinha que cozinhar num litro. Eu imaginei o pastor disfarçado de mendigo para tirar uma pessoa e num frio desgraçado lá em Conquista, que ninguém aguentava ficar em pé. Um fedor, ninguém se tomar banho. Eu ali de olho naquela pessoa, é brincadeira, gente. Mas porque eu fui treinado para fazer isso. E eu consegui tirar esse cabra. Levei para a fazenda, ela ficou 1 ano comigo, eu estava contando para a pessoa hoje, por telefone, né? Quando ele cresceu, ele usou roupa bem melhor do que eu. Cresceu assim, espiritualmente, converteu e tal. Começou agora o egoísmo. Eu não vou citar o nome dele porque ele faleceu, né? E aí ele começou a pisar em todo mundo, até em mim, ele me maltratava. Em Conquista tem um curso, eu já sou bacharel em teologia, mas tinha um curso básico de 1 ano. Eu peguei 12 alunos de recuperação,
consegui uma cortesia do meu querido Jair Bruno, né, que Deus já levou, pastor. Falei, eu quero voltar a estudar só para levar esses alunos, para incentivar eles. E lá um dia ele caçou uma brecha no meio de 45 alunos e ele me criticou, né? E achava que estava bem mais alto do que eu. Na realidade, é mais alto mesmo no tamanho, né? Mas o QI era pequeno. Ele tinha vontade de me humilhar, porque toda vez que você trabalha com alguém, que se cobra dele, ele acha que você está ofendendo. Eu não tenho muitos amigos que passaram no centro de recuperação. Eu dei minha vida por eles. Teve uns que eu tive que limpar a bunda. Eu não falar bunda não, vocês não vão gostar. Eu tive que limpar as nádegas. Teve um que tive que dar comida na boca tremendo, não aguentava. Mas poucos amigos eu tenho do centro de recuperação, porque a gente tinha que ser duro com eles, para ser aprovado e aprovado no mundo, no Egito que nós estamos hoje, no mundo corrupto, no mundo mentiroso, no mundo de engano, no mundo de toma lá da cá. Essa é a voz de Deus no seu lado. Pega meu canal, Coragem Trabalho Oliveira. Eu quero só dar um alerta para você. Obedeça. É o melhor caminho, obedecer. Obedecer. Não tem outro caminho. Obedecer é o segredo da sua vitória. Bom dia, pastor Zelito, com a trabalho. Eu digo para você, com todos os meus internautas, ó, esse beijo é sagrado.